Alô galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um pequeno ensinamento em defesa da Santa Igreja Católica e Apostólica Romana. Meu nome é João Batista, sou missionário católico e vamos à luta. Hoje o vídeo não é de formação, mas só simplesmente de refutação. Eu tenho um irmão inscrito no canal, o irmão Amarildo. Ele me passou para mim um vídeo de uma pastora, dentro de um contexto de uma pregação que ela fez de Isaías 42. Rapaz, o que essa mulher falou de besteira, misericórdia. Vamos entender um pouco do que ela falou, né? O contexto de Isaías 42, a gente sabe que é o significado do exílio do povo hebreu, né? Mas ela colocou tanta coisa, misericórdia. Vamos em parte do que ela falou, né? Ela começou a falar da verdadeira religião. Ela citou lá São Mateus, mas ela não citou quando Nosso Senhor Jesus Cristo fala: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso ela não falou não. A minha igreja ela não falou não. Ela foi falando por partes para agradar o seu público, né? Ela começa a falar do milenarismo, né? A gente sabe que a vinda de Cristo, o seu milenarismo, Cristo triunfar aqui os 1000 anos com seu exercício de reinado aqui. Essa doutrina não é católica, essa doutrina a gente não deve nem escutar isso aí. E tem alguns do clero que falam nisso, hein? Mas sai fora católico, isso aí não é doutrina católica, isso aí veio do protestantismo, né? Aí ela começa a falar, aí ela começa a entrar no que ela verdadeiramente ela queria. Ela estava tendo aquela pregação na sexta-feira da Paixão, Nosso Senhor Jesus Cristo, e ela começou a entrar no que ela queria. Ela começou a falar da idolatria, do Deuteronômio no capítulo 25, do capítulo 7, versículo 25, quando ela fala de não ter imagem alguma dentro da sua casa, e ela colocando referências de Isaías 42, que a gente sabe muito bem o contexto de Isaías 42, e também o contexto babilônico como foi, né? Quem leu Daniel sabe aí a questão da idolatria para o rei Nabucodonosor e também os seus ídolos que faziam parte da religiosidade daquela época, né? E ela citou o Deuteronômio 7:25, mas ela não cita o Deuteronômio capítulo 4, versículo do 16 ao 19, que vai explicar o contexto da idolatria do Êxodo 20, versículo 4. Ela não fala isso, ela só ficou em cima do Deuteronômio no capítulo 7, versículo 25. Ela não quis abrir mais a sua argumentação, porque ela ia cair em contradição, né? Ela começa a falar que Deus é Espírito, fala muito do Nosso Senhor Jesus Cristo, galera, mas de fato o protestantismo, ele quer separar a divindade da carne de Cristo, quer separar a divindade do Cristo, Filho de Deus, que se encarnou, a divindade. Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ela começa a falar apenas de um Deus Espírito, Deus é Espírito. Ela esquece a profecia de Isaías, né? 7,14, que fala que uma virgem ia conceber, ia dar à luz a um filho, né? E o significado da profecia de Isaías termina falando: Deus conosco, Emmanuel, que significa Deus conosco, Deus se encarnou. Como está lá em Mateus 2,11, quando o menino Jesus nasce e os magos do Oriente vão adorá-lo. O Deus que se encarnou, preste atenção, eles adoraram Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eles não disseram assim: sai carne, fica só o Espírito, não. Adoraram o corpo, sangue, alma e divindade do Nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 2,11. Mas ela fala só que Deus é Espírito. Ela também fala nas questões para a gente não possuir nenhuma imagem dentro de casa. Eu não posso, é maldito, a pessoa amaldiçoa a casa. Ela começa a criticar a doutrina salvífica da Igreja Católica, fala que não pode ter imagem, e ela esquece que lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 20, a Arca da Aliança
com seus querubins, sim, com duas imagens em cima dos querubins. E a própria Arca da Aliança é uma imagem, por que não? Ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e a casa e o Senhor abençoou a casa e toda a família de Obed-edom, naquela história, naquela caminhada de Davi com a arca, né? Ela esquece de falar isso, ela só fala que quem tem imagem em casa é maldito, vai amaldiçoar a sua casa. Oh. Aí ela começa a falar do Salmo 115. Salmo 115, Salmo 115. Ela não fala, para ser honesta, do Êxodo 20, Êxodo 25, versículo 18, que o Senhor manda fazer 2 imagens de 2 querubins por Moisés. Ela também não fala de Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, onde a glória de Deus estava sobre as imagens do querubim. Ela também não fala de Números, capítulo 21, versículo 8, que Deus manda fazer uma serpente de bronze. Ela não fala de Ezequiel 41, do 17 ao 19, que o templo de Salomão era cheio de imagens. Se for falar aqui, dá tantas misericórdias. Assim. Ela faz essas referências e não fala de verdade o que significava. Ela fala também que da questão das que não é com referência ao metal, principalmente a questão dos metais nobres, né? Para não ter imagem em casa de metal nobre, questão do bronze, do ouro. E ela começa a falar e ela esquece que o metal do altar era de bronze, como a gente vê lá em Ezequiel 41, versículo do 2, 3, 4, 5, a gente vamos entender o altar do Senhor. Também as imagens, a imagem da serpente era de bronze, mas ela não compreende isso, a pastora, infelizmente. Números 21, 9, deixa bem claro que a serpente era de bronze. Ela começa a falar na questão de se prostrar diante de imagem, de possessão. Ela esquece o que acontece em Josué capítulo 3, versículo 15, a possessão, aquele capítulo 3 ali está cheio de possessão. E a questão de se prostrar, Josué capítulo 7, versículo 6, deixa bem claro a questão de se prostrar. Ela fala que não pode se prostrar. Assim Josué pecou gravemente, hein? Porque Josué e todos os anciões, depois daquela travessia maravilhosa da Arca da Aliança, ali no capítulo 3 de Josué, atravessando o Rio Jordão, a gente compreende bem. E a arca à frente e todos os israelitas atrás. Ela começa a fazer da sua pregação toda de refutação contra a Santa Igreja Católica, toda de refutação. Ela fala que Maria não pode ser mãe de Deus porque Deus é eterno, como fala lá em Colossenses 1, capítulo 1, versículo do 15 ao 17, que Deus existe antes de todas as coisas. E ela esquece que esse próprio Deus iria se encarnar. Novamente Isaías capítulo 7, versículo 14, vem a profecia. Lucas, capítulo 1, versículo 43, a Virgem Maria concebe, deu à luz ao menino Deus. Também em Mateus 2, versículo 11, o menino Deus que se encarnou. Mas ela fala, eles não entendem essa encarnação de Jesus, não entendem essa encarnação de Jesus. O protestantismo ele só sabe falar quando é naquele Mateus, capítulo 13, versículo 55. Ali eles sabem falar dos irmãos que eles dizem ter, que a Virgem Maria teve. Eles dizem ter, a Bíblia mostra o contrário, mas eles não olham que aquele texto também fala assim: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Maria é mãe do menino Jesus. O menino Jesus é o que para o protestantismo? Se é Deus, Maria é mãe de Deus. Ah, mas não pode ser, tem que separar a carne do Espírito. Não tem não, porque os magos de Oriente, eles não mandaram separar a carne do Espírito quando for adorar Jesus, em Mateus capítulo 2, versículo 11. Galera, é muita coisa, mas eu vou parar por aqui. Já chegou 10 minutos quase. Ela falava muita besteira. Tudo que ela falava está totalmente fora do contexto. E o pessoal lá deixa, aplaudir a pastora. Ô pastora, vai estudar. Como é que você abre a Bíblia Sagrada e fala que Nossa Senhora não pode ser mãe de Deus, se a própria Bíblia fala a profecia de Isaías 7,14? O que é que foi que repito mais uma vez,
O que é que foi que os magos de Oriente vieram adorar? Só o Espírito, não foi a carne, pastora? Em Mateus capítulo 12, versículo 11. Vamos ler a Bíblia, mas vamos ler, falar a verdade, né? Chegar para aquela multidão de gente e dizer, olha, a Bíblia fala aqui de 2 tipos de imagem, eu vou explicar para vocês o que pode e o que não pode. Fala real. Não fique em cima do muro, não. Seja sim, sim, ou seja não, não. O que passar disso vem do maligno, como fala o nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus. Vamos prestar atenção, né? E você, católico, estude. Estude. Não vai escutar esses hereges, não. Estude. E os comentários que vier com educação eu recebo. Aqueles que vier me maltratando, ó, já estou cortando. Rapaz, aqui tem dor no canal, rapaz. Preste atenção. E você, católico, estude para não escutar esses hereges. Valeu? Fiquem com Deus. Tem mais coisa, depois eu faço outro vídeo. É muita coisa que a pastora falou de besteira, viu? Santo Padre Pio e Nossa Senhora da Cabeça, rogai por nós. Salve Maria.